para presidir os trabalhos da palestra sobre o tema O conceito do ordinário e do extraordinário no cuidado médico. Quem irá apresentar o tema é o professor Dr. Aníbal Gil Lopes, que convido ao palco. Senhoras e senhores, eu tenho a satisfação e a honra de fazer a apresentação do professor Aníbal Gil Lopes. Professor Aníbal Gil Lopes, médico, doutor e livre docente da USP, Universidade de São Paulo. Professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Membro da Academia Nacional de Medicina e membro da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica do CFM. Essa é uma síntese extremamente estreita, apertadíssima síntese do currículo vasto que tem o professor Aníbal Gil Lopes. Naturalmente, seria impossível ler esse currículo aqui de uma forma completa para as senhoras e senhores. Mas o professor tem sido um exemplo, não só de capacidade intelectual, mas de sensibilidade e de entusiástico engajamento, como já foi colocado, lugar comum entre as senhoras e os senhores. Mas o professor exerce esse papel de grande contribuidor na revisão do Código de Ética Médica e em outras câmaras do Conselho Federal de Medicina, com extrema vontade de servir, de contribuir com suas experiências, com a sua capacidade adquirida ao longo da vida, não só acadêmica, mas também eclesiástica, como padre que é. Então, o professor irá nos brindar hoje com essa palestra sobre os meios extraordinários e ordinários, um tema extremamente atual e que se insere no contexto do que chamamos de judicialização da saúde, onde, às vezes, excessos são cometidos e faltas também acontecem, havendo uma inversão do que é extraordinário e do que é ordinário na prática médica, na rotina da prática da medicina no Brasil. Acredito que, com a apresentação do professor, possamos ter uma clareza maior sobre as diretrizes para a separação conceitual, entendimento do que é realmente o ordinário e o extraordinário na prática hipocrática. Então, passo a palavra ao professor Aníbal Gil Lopes para que faça a sua apresentação. Gostaria de agradecer o convite e a confiança que a comissão depositou na possibilidade de eu apresentar uma reflexão no início desta segunda CONEM. Eu poderia iniciar de diversas formas essa reflexão. Alguns caminhos eu acho que são muito conhecidos. Por exemplo, o caminho em que a nossa legislação, a nossa Constituição, coloca saúde como um direito, né? E esse direito interpretado de diversas formas, o que tem gerado judicialização e talvez nem sempre com a medida correta. E me parece que tem algumas reflexões que na civilização ocidental foram muito importantes nos últimos dois e meio milênios e que talvez possam nos ajudar mais a compreender essas questões. Eu vou iniciar por um momento que é um momento de grande importância no pensamento judaico-cristão, que é o momento do sentido da própria vida, o respeito à própria vida, e a obrigatoriedade ou não, o dever moral, de alguém se submeter a tratamentos médicos. Esse é o início, talvez, um possível início para a gente refletir sobre o significado do ordinário e do extraordinário. É uma antiquíssima discussão quais seriam os procedimentos médicos
que alguém moralmente deveria estar sujeito, obrigado, a não ser que ele se colocasse contra a sua própria vida. E dentro dessa longa tradição, a vida não pertence ao indivíduo, não é? Vai além dele. E, portanto, essa reflexão ela percorre vários caminhos, mas ela começa a ter eu diria, um tratamento filosófico mais formal por volta do século XII, do século XIII, quando, de fato, se começa a colocar essas categorias de ordinário e extraordinário. Então, nós começamos. Eu vou pegar uma referência ocidental, que é Tomás de Aquino, que é século XIII. Não é? Tomás de Aquino, ele sustenta que poderia ser considerado um suicídio quem não cuidasse do seu corpo e, em consequência, se privasse daquilo sem o que o corpo não pode viver. Eu coloquei ali a citação. De um modo geral, os escritos de São Tomás são colocados como perguntas e respostas. É a metodologia que Tomás de Aquino utiliza. Ou seja, isso é uma obrigação absoluta. E São Tomás, diante dessa pergunta, ele diz sempre, mas não em todas as circunstâncias. Ou seja, cuidar de sua vida, utilizar todos os métodos, é sim uma obrigação absoluta, mas há circunstâncias em que há um bem maior que ultrapassa esse primeiro dever. O tema vai ser retomado por Francisco de Vitória, e nós já estamos no século XVI, é um grande pensador espanhol, né, que entende que certos meios, como é o caso de comida, água, tratamentos e remédios disponíveis, eles são obrigatórios, né, e que a falta, a não utilização deles corresponde a um suicídio. Por outro lado, Vitória, ele considera que os meios obrigatórios devem ser avaliados tanto pelo que é comum a todos, como pelas condições de cada pessoa específica. O que é normal para a maioria, não é? Pode impor um sofrimento excessivo para uma pessoa em particular. Ou seja, há circunstâncias em que os meios ordinários se tornam extraordinários, não dependendo dos meios em si, mas da impossibilidade moral de aplicá-los a uma pessoa específica. E eu acho que aqui começa a se vislumbrar exatamente a primeira reflexão sobre a obrigatoriedade do ordinário, a excepcionalidade de situações em que tornam o ordinário extraordinário. Essa reflexão, ela se aprofunda por Domingos Banês, que já é século XVII, não é? Que foi o primeiro que distinguiu exatamente ordinário e extraordinário. E ele considera o ordinário como comum e obrigatório, extraordinário que é incomum e pode ser escusado. Reafirmo que toda essa discussão ela está em torno de uma pergunta que é a obrigatoriedade do uso de tratamentos e a recusa desses tratamentos, podendo configurar suicídio ou não. Essa era a pergunta fundamental. No âmbito dos deveres morais, Juan de Lugo, nós estamos no século XVII ainda, não é? Ele vai colocar que os deveres morais de preservar a vida, eles podem ser expressos por um axioma. Esses axiomas latinos, de um modo geral, eles carregam uma linguagem muito condensada e nem sempre de fácil tradução. Moraliter pro nihilo reputatur. Ou seja, em alguns momentos,
aquilo que é moral pode ser considerado um nada, perde o seu sentido. E ele dá um exemplo, que é um exemplo clássico, que é o exemplo de alguém que está em uma torre que pega fogo. E ele tem ali um jarro de água. E se a utilização desse jarro de água para apagar o fogo, que será totalmente sem nenhum efeito relevante, é obrigatório ou não? E nesse exemplo, e como todos esses exemplos paradigmáticos, leva ao extremo a situação para compreendermos que aquele meio que tem uma eficácia muito reduzida e, portanto, não altera o curso da vida, ou altera minimamente, que deixa de ser ordinário. E se eu for trazer isso para a nossa contemporaneidade, eu me perguntaria se inúmeros medicamentos que nós utilizamos, antineoplásicos e vários outros, se eu for olhar do ponto de vista de análise de evidência científica, às vezes eles têm uma média de aumento de expectativa de vida de 40 dias, 50 dias. E aí vem o questionamento: isto seria o ordinário, obrigatório, ou isto é um extraordinário, porque o seu efeito ele é mínimo e, portanto, a sua obrigação moral deixa de existir, a obrigação moral de seu uso. Aqui eu estou agora transferindo uma reflexão que era sobre o suicídio, que era a grande pergunta, para uma situação contemporânea, onde o ordinário e o extraordinário são de grande importância, como tentarei comentar depois. E, ao longo do tempo, alguns critérios foram se desenvolvendo para se consensuar o que é ordinário, e sempre é um elemento subjetivo, e 4 critérios clássicos, eles orientam essa conceituação. O primeiro é a média comúnia, os meios comuns. São aqueles que, em uma dada circunstância, no julgamento comum, são necessários para a preservação da vida. Comida, água, roupa, moradia, remédio, a possibilidade de receber os cuidados médicos disponíveis e consegui-los, o fato de consegui-los, está ao alcance de todos. Portanto, é o comum, é o ordinário. O segundo critério é secundum proportionem status, implicaria um julgamento subjetivo na avaliação dos meios, tendo em vista o papel social de uma pessoa em particular. Meios que poderiam ser considerados excessivos para o comum das pessoas, poderiam não sê-lo para a vida de quem, por razões particulares, repousa grande valor para o bem comum. E não é devido ao fato de sua vida valer mais do que a dos outros, já que todas as vidas têm igual valor. Vou citar um exemplo da nossa história recente, Tancredo Neves, e que é mantido com uma série de tentativas, que eu diria extraordinários, é mantido vivo por um certo período, onde isso se justificava não pela sua pessoa, mas se justificava pelo papel que ele exercia, a sua situação social, a situação do país naquele momento. Então, aquilo que poderia parecer totalmente extraordinário para um cidadão em uma situação comum, naquele momento, para aquela pessoa, era ordinário e não extraordinário. Não sei se meu exemplo foi feliz, mas é aquilo em que não mais depende da pessoa unicamente, todas as pessoas são iguais, mas do papel que naquele momento ela exerce. Certamente, se Tancredo tivesse morrido 15 dias antes, a história do país poderia ter tido um segmento diferente do que aconteceu. Não é? Então, mantê-lo vivo era extremamente importante, poderia se utilizar de meios altamente extraordinários. O terceiro critério
seria da medicina non difficilia, os remédios ou meios de tratamento que não são difíceis de obter ou usar, ou seja, que podem ser achados facilmente numa farmácia ou em um centro especializado. Eles são considerados padrão para a prática médica. Uma pessoa não é obrigada a ir do outro lado do mundo para encontrar o seu remédio. E, às vezes, eu me acho diante de situações concretas que a gente lê na mídia, de pessoas, crianças que são transportadas para outros países com grandes dificuldades, a custos altíssimos, para tentar preservar a sua vida. De modo geral, não se preserva. E eu faria assim um pouco também, chegando aos limites, se nós entendêssemos para uma dada doença, um paciente, ele tem que ser transferido e mantido em Marte ou na Lua, mesmo que isto garantisse a sua vida, se isso estaria dentro do critério do ordinário, do moralmente obrigatório. Não é? E eu vejo que, muitas vezes, o desejo, a emoção, o amor, fazem com que as pessoas tentem buscar coisas lá no extremo do extraordinário para incorporá-lo na prática cotidiana. O quarto critério de ordinário é o spes salutis, a esperança de um resultado benéfico. Se a doença está tão avançada que nenhum tratamento razoável pode salvar a vida do paciente, ele não deve ser molestado. Então, estes são 4 critérios que eu estou trazendo do século XVII, de uma evolução que começa, eu diria, começa nos autores dos últimos séculos antes de Cristo e vem, e que, dentro de uma linha de raciocínio filosófico medieval, eles redundaram no estabelecimento desses 4 critérios de ordinariedade. Agora, os meios extraordinários. Os meios extraordinários também são delimitados por critérios que podem auxiliar a sua definição. O primeiro critério é o quaedam impossibilitas, a impossibilidade de usá-los por não estarem disponíveis, ou a impossibilidade moral, como no caso de uma repugnância extrema. Da mesma forma que eu estou tratando da questão, trazendo a questão do suicídio para a obrigatoriedade da oferta de medicamento, também é o direito do indivíduo se submeter a tratamentos, às vezes, extremamente agressivos. Vou me lembrar de um caso de uma criança que já tinha feito todos os tratamentos antitumorais, antineoplásicos, e que, a um dado momento, aparece um desses medicamentos experimentais, não é? E os seus pais querem que a criança seja submetida a esse tratamento. E a criança, que devia ter uns 12 anos de idade, quer dizer, um púber, não é? Ele rejeita. E rejeita dizendo: eu não aguento mais ser espetado, ficar internado, passar por exames, por todos os processos altamente dolorosos. Eu não quero. E aqui é uma decisão ética importante, é o respeito do desejo e a vontade de um menor de idade frente ao desejo dos seus responsáveis. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida. É o tratamento em si trazer tal aversão, tal sofrimento, em que a pessoa o considera extraordinário e não quer recebê-lo. O terceiro, quidam rustiatus ingens dolor. Se o uso provoca dor intensa e constante, esse meio se tornou extraordinário para esse caso, mesmo sendo objetivamente ordinário. Aqui eu não estou me referindo ao caso anterior. Estou me referindo a tratamentos ordinários, mas que causam tal sofrimento, não é, para uma dada pessoa, que para aquela pessoa deixa de ser ordinário. Nós sabemos que todas as intervenções médicas, terapêuticas, elas têm, às vezes, podem ter em um indivíduo efeitos benéficos sem grandes efeitos adversos.
Em outros indivíduos, os efeitos adversos podem ser de grande monta, o que faz com que, para aquela pessoa em que esses efeitos adversos são extraordinariamente grandes, que aquilo que era ordinário para essa pessoa deixe de ser ordinário. Esse é um critério interessante também para definir extraordinariedade. O quarto critério, súmputos extraordinários, média preciosa. O custo é absurdo, a ponto de reduzir o paciente ou as pessoas que cuidam dele à pobreza. Eu me lembro, quando era mocinho, em que a gente atendia pacientes, eu fui médico, eu terminei meu doutorado com 27 anos, eu fui ser médico de um centro de saúde escola. Estava abrindo esse centro de saúde e eu fui convidado para ser uma das pessoas para organizar e fazer o centro de saúde se iniciar. E era hábito naquele tempo, era se disponibilizar, se entregar para as mães das crianças carentes latas de leite. Havia uma sacola, sei lá quantas latas, que era calculado para a alimentação da criança ao longo daquele período. A criança voltava 1 mês depois, 2 meses depois, e o seu ganho de peso não era aquele que se esperava. O seu desenvolvimento não era o esperado. E se a gente fosse conversar um pouco, a gente percebia que a mãe vendia a parte das latas, porque a criança não era a única da casa. Haviam outras crianças passando fome. Aí entra uma questão monetária, uma questão econômica. E muitas vezes nós imaginamos tratamentos de um valor extraordinário. E a questão ética é que é muito fácil a gente dizer que o Estado é responsável por ele. Se eu entregasse o dinheiro para a pessoa, eu não sei se ela utilizaria no tratamento. Há tratamentos que frequentemente ultrapassam a casa de 1 milhão, 1,5 milhão. Não é? Há medicamentos que por mês custarão 300 mil reais, 400 mil reais. Nem sempre tratamentos curativos, frequentemente não curativos. Nem sempre com efeitos, do ponto de vista de evidência científica, efeitos patentes que resolvam de uma forma adequada uma dada situação. Então surge uma questão, já lá no século XVII, se o valor disto é extraordinário, que leve a pessoa à pobreza, que isso deixa de ser ordinário, passa a ser extraordinário. Vi também, na década de 80, quando apareceu a AIDS no Brasil, não havia ninguém que cuidasse de AIDS, não havia especialista. Eu também não era especialista, mas eu criei um centro de apoio a doentes de AIDS na Arquidiocese de São Paulo. Foi a primeira casa para acolher doentes de AIDS aqui do Brasil. E nós nem sabíamos o que era doença, mas eu vi famílias venderem a sua única casa para dar transfusão de sangue, depois virava diário para a manutenção de seus pacientes, de seus familiares, deixando frequentemente a esposa e os seus filhos em situação de penúria. Vi mais de um caso desse tipo. E, portanto, há critérios da ordem do econômico que são importantes na hora de tomadas de decisão. O vehemens horror, que é um veemente horror pelo uso de um certo meio. Há pessoas, por exemplo, que não aceitam certas cirurgias por serem extremamente agressivas, muitas vezes esteticamente agressivas. E aquilo que pode ser considerado em um certo âmbito ordinário, para essa pessoa que tem um horror, ela deixa de ser uma alternativa ordinária e passa a ser extraordinária. Não? Sempre é importante a gente fazer a relação entre qualidade objetiva, fardo e benefício. A qualidade objetiva dos meios deve ser sempre um ponto de partida para estabelecer quais seriam os meios ordinários e extraordinários. A noção do fardo imposto pelos meios tem de ser considerada objetiva e subjetivamente.
Um certo meio pode ser objetivamente um fardo, porque é difícil de obter, custa muito ou causa dor severa. Mas ele também deve ser percebido subjetivamente como um fardo em circunstâncias particulares e, consequentemente, não utilizado. Entre os critérios objetivos e os subjetivos, há um espaço onde o bom senso deve navegar, os critérios fundamentais de ética devem ser aplicados para que certas decisões sejam tomadas mais apropriadamente. Há uma relação inversa na proporção entre a ordinariedade objetiva de um meio terapêutico, e as circunstâncias subjetivas do seu uso. Quanto mais ordinário for o meio, mais extraordinária deve ser a circunstância subjetiva para que ele seja recusado. E eu sempre estou fazendo uma dualidade, discutindo o indivíduo, a recusa do indivíduo, com o dever de se oferecer o tratamento, que é uma situação muito mais atual, muito mais contemporânea. Não é? Quer dizer, qual é o limite para que aquela responsabilidade do Estado de garantir o direito à saúde, qual é esse limite do direito à saúde? É o direito ao ordinário ou ao extraordinário? Qual é a medida disto? É um direito absoluto ou é um direito que deve ser regido por princípios mínimos que possam considerá-los ordinários ou extraordinários? Ordinários são os tratamentos que oferecem uma esperança razoável de benefícios, sem impor fardos inaceitáveis ou ao paciente ou a outros, e são sempre considerados em relação às diferentes circunstâncias de pessoas, lugares, tempo e culturas. Extraordinários são os meios que impõem fardos inaceitáveis. Eu acho que esse quadro ele reúne bem os elementos que nós devemos ter sempre presentes ao discutir inúmeras situações. E são essas as situações concretas em que a legislação, os tribunais, os médicos se deparam continuamente. A judicialização em medicina em nosso país, hoje, salvo erro de minha memória, mas recentemente eu vi uma notícia que ela custaria 7 bilhões neste ano. 7 bilhões do Ministério da Saúde. A pergunta não é o quanto custa, é o impacto disto na saúde como um todo. Porque os conselhos regionais, o Conselho Federal, têm tido um grande trabalho de verificar em loco as condições de atendimento de saúde, pelo SUS. E todos nós temos uma noção muito clara da precariedade que hoje, eu moro hoje no Rio de Janeiro. Eu diria que no Rio de Janeiro a precariedade do serviço público de saúde é patente. Isso pode ser dito em inúmeras outras situações do nosso país. É claro que há inúmeros fatores que levam à precariedade. É a má gestão, é o desvio de fundos, é uma lista de coisas. Mas se eu for pensar em termos absolutos, se eu for pensar em orçamento, existe uma distribuição de um orçamento entre diferentes demandas. E aqui o critério do ordinário e do extraordinário poderia ser um elemento fundamental a orientar a distribuição de serviços. Enquanto o ordinário não for totalmente conquistado, é muito difícil eu considerar os direitos extraordinários. Eles entram em contraposição uns aos outros. Eu vejo muitas vezes sentenças
que, baseado em toda a legislação brasileira, concedem medicamentos ou tratamentos de altíssimo custo. Não estou falando de alto custo, porque essa linha de financiamento do governo de alto custo, ela vai muito além do alto custo. Quando eu digo que um paciente custará 2 milhões no ano, eu estou fazendo a contraposição disso com uma série de procedimentos ordinários que atingiriam um número muito grande. Então, são questões muito difíceis. Mas, certamente, se nós não tivermos, eu diria, a calibração destes conceitos, eu caio em extremismos que certamente não são salutares, não geram saúde para a população brasileira. Se eu só olhar o indivíduo sem as circunstâncias, essa justiça poderá ser muito justa para o indivíduo, mas ela gerará outras injustiças. Então, todos nós somos colocados frequentemente diante de situações de prescrever, de dar pareceres sobre a propriedade ou inapropriedade do fornecimento de alguns tratamentos. Sempre isso é muito difícil de ser discutido. E talvez, se nós fôssemos capazes de refletir um pouco mais e termos critérios mais objetivos, mais, por exemplo, os critérios que eu trago são critérios antiquíssimos. Se isso pudesse ser aperfeiçoado, se nós estabelecêssemos conscientemente um escalonamento do ordinário e do extraordinário, soubéssemos colocar os seus limites, isto poderia ser um avanço imenso para tratar de um problema que vem se desenvolvendo e não tendo soluções adequadas há muitos anos. Aquilo que a judicialização podia representar do acesso a direitos, e foi um movimento extremamente importante, deixou de ter, talvez, o seu resultado pleno por falta de critérios. Seria absurdo, no meu ponto de vista, eu considerar que qualquer tratamento, sem o critério de ordinariedade, extraordinariedade, é um direito. Pegando exemplos assim, caricatos, se alguém resolver que um dado tratamento só pode acontecer no espaço sideral, que isso é um direito garantido pela Constituição. Por outro lado, há um elemento muito importante dessa ordinariedade. No mundo contemporâneo, um dos critérios, que obviamente não está na discussão filosófica do século XVII, são evidências científicas. A medicina contemporânea é baseada em evidências científicas. Eu vejo as grandes pressões que recaem muitas vezes sobre o próprio Conselho Federal de Medicina, de procedimentos ditos terapêuticos que não têm nenhuma evidência científica e que se deseja impor por outros interesses, e quase sempre interesses econômicos. Quase sempre. Não é? E quando eu vejo, por exemplo, o legislativo querer definir a introdução de um medicamento através de lei, tem alguma coisa estranha. Porque o ordinário legislativo do país, o ordinário legal do país, já instituiu instâncias de análise e de aprovação. Nós temos tido vários casos que chegam ao Senado, à Câmara dos Deputados, para incorporar um tratamento. E por que chegam lá? Porque eles não são capazes de apresentar as evidências científicas que permitiriam a sua introdução à prática médica ordinária. É o caso de canabidiol, que foi incorporado como, em situações extremamente graves, sem nenhuma alternativa terapêutica, pela via compassiva, mas sem evidência científica até hoje. Recentemente, um caso que começou no Senado, foi parar
na Câmara dos Deputados da introdução de ozonioterapia. Ozonioterapia, não há evidência científica de nenhuma ordem de que possa ser um tratamento eficaz. E diria mais, e que em algumas circunstâncias não só não é eficaz, como tem efeitos adversos graves. A fosfetanolamina, não é? E se eu pegar recentemente a lista de tratamentos considerados tradicionais incorporados no sistema SUS, nós temos cromoterapia, imposição das mãos, e vai daí para fora. Não há nenhuma evidência científica que justifique a sua introdução. Então, essas questões que tocam a prática médica, a ética da prática médica, que tocam profundamente a saúde pública brasileira. Quando nós temos 7 bilhões judicializados, e muitas das judicializações certamente não resistiriam a uma análise de ordinariedade e extraordinariedade, revelam que a nossa discussão ainda não atingiu um grau mínimo de maturidade, que a via judicial, a da judicialização, não foi a resposta adequada e que é necessário que a discussão continue. Não tive em nenhum momento a intenção de trazer respostas. Tive a intenção de trazer uma reflexão que é tradicional, é da nossa cultura ocidental, se desenvolveu ao longo de séculos e que não está concluída. Ela não resolve ainda as questões atuais. E, na minha opinião, se a velha questão da ordinariedade, da extraordinariedade, não forem melhor trabalhadas, nós não teremos condições de definir aquilo que a Constituição considera que é direito de todo paciente. Tá? Porque esta afirmativa, tomada na sua amplidão absoluta, ela foge à razonabilidade, ao bom senso. Pois essas situações, elas dependem do sujeito, das circunstâncias, do próprio método a ser utilizado, que nossos ancestrais já analisaram com tantos detalhes, basicamente até o século XVII. Senhor presidente, me desculpe se eu não fui suficientemente claro e colaborativo, mas essa era quer dizer, essas linhas de suscitar uma reflexão maior em toda a comunidade médica brasileira. Obrigado pela atenção. Espero que possa ter sido de alguma utilidade. Bom, professor, mais uma vez reitero os nossos agradecimentos pela belíssima palestra e grande contribuição, como sempre acontece quando o senhor atende os nossos convites. Aqui tem um certificado da sua presença e trabalho conosco. Mais uma vez, eu lhe agradeço. Isso aqui, na verdade, é um dever. Muito obrigado.